eu não poderia falar um pouco de sustentabilidade sem antes falar sobre diversidade. E eu sou um exemplo cabal da existência da diversidade. Eu sou filho de inglês com uma nordestina retada do interior do Piauí. E assim, que falavam originalmente a linguagem do amor, porque meu pai era incapaz de pronunciar uma única palavra em português quando chegou ao Brasil e veio para uma temporada de caça na Caatinga nordestina. Só Deus sabe o que ele estava caçando lá. Acabou caçando a minha mãe. E conseguiram, de alguma forma, manter um diálogo sustentável. E haja sustentabilidade ali. E desse relacionamento sustentável nasci eu. A minha mãe é viva, meu pai, lamentavelmente, já faleceu. Minha mãe é viva no auge dos seus 85 aninhos, ela continua conjugando o verbo como ela aprendeu, o verbo ir, como ela aprendeu no Piauí. Eu vou reproduzir aqui para vocês rapidamente. É assim: eu roto rai no ramo, nós fumo no dinheiro. E é assim. E a sustentabilidade em nossa família é de tal ordem de grandeza que nós todos nos entendemos. Apesar da dificuldade que algumas pessoas têm em entender o idioma nato que a minha mãe até hoje carrega. Bom, eu também não posso falar em sustentabilidade sem falar em sustentação. E vocês já vão entender por quê. Porque foi um evento relacionado à sustentação, na realidade, uma sustentação um pouco diferenciada, a sustentação mínima para a aerodinâmica de voo, que me fez ser esse ser hoje tão voltado à sustentabilidade. E aqui eu queria fazer uma menção honrosa ao Fábio. O Fábio é meu guru, Fábio Barbosa, que está aqui sentado à minha frente, é o meu eterno guru no item sustentabilidade. Eu digo que quando eu crescer, eu quero ser como ele, em relação à sustentabilidade. Bom, foi assim, quando eu tinha 20, eu sempre fui CDF, na realidade CDAI, porque ferro enferruja, então eu preferia ser chamado de CDAI, aço inoxidável. Aquele cara muito estudioso, nos idos 1970 se falava muito disso, né? Mas, assim como todo bom CDF, eu sempre fui muito agnóstico. E era um paradoxo na minha casa, um exemplo típico da não sustentabilidade, que minha mãe era católica, apostólica, romana, praticante fervorosa, ia à missa 2 vezes por dia. Meu pai era protestante, não praticante, e eu agnóstico. Uma beleza, uma família, nesse aspecto, nada sustentável. E aí, aos 23 aninhos de idade, eu resolvi tirar o brevet de piloto privado e me especializei em acrobacia aérea. Isso é um segredo de alcova, hein, pessoal? Ninguém pode sair daqui relatando o que eu vou relatar para vocês agora. Isso vai ficar só entre eu e vocês. No meu primeiro voo solo, fazendo acrobacia aérea, eu tinha que fazer algumas manobras em cima do aeródromo. E o pessoal lá de baixo, os instrutores de voo, todos me monitorando com binóculo. E eu subi no aeródromo, até uma altitude bem razoável, mais ou menos 10 mil pés de altitude. E, a partir dali, o primeiro treinamento aeróbico era um treinamento de perda. Perda é quando você leva o avião para uma situação em que a velocidade mínima de sustentação aerodinâmica deixa de existir e o avião entra numa atitude de perda. E quando ele entra numa atitude de perda, você, quando faz acrobacia aérea, você leva o avião a uma atitude que a gente chama de parafuso. Parafuso é aquele negócio, aquela espiral que, às vezes, a gente, quando olha os números da empresa, se a empresa não é sustentável, a gente se depara com eles. Quando a empresa é sustentável, invariavelmente, é uma perda inversa, para cima. Bom, o avião entrou na atitude de perda e entrou na atitude de parafuso, e o combinado era que, depois de 3 parafusos, eu deveria retomar o controle do avião e restabelecer uma atitude horizontal de voo. Bom, depois de 3 parafusos, eu fiz isso. Inverti os comandos do avião e tentei restabelecer a atitude normal de voo. Adivinha o quê? Não funcionou. Não funcionou. E o negócio ficou cada vez mais feio, porque o avião vinha se aproximando da Terra muito rapidamente. Em determinado momento, eu perdi as esperanças, tentando, naquela atitude de desespero, restabelecer o controle do avião. Não consegui fazer isso de forma nenhuma, e eu fiquei absolutamente desesperado. E eu comentei isso com o Ricardo, num café da manhã que nós tivemos semana passada. Eu, então, fechei os olhos, coloquei as mãos sobre os olhos. É impressionante, isso me levou a acreditar que a gente usa um mínimo da nossa capacidade cerebral, porque, assim, numa fração de segundos, passou um flashback completo da minha vida em slow motion, com nível de detalhes que vocês não podem imaginar. E eu também não preciso dizer que, nesse mesmo momento, eu executei serviço de bordo completo no avião, número 1 e número 2. Em profusão. Então, o pessoal de Public Relations da HP que está me escutando aqui deve estar horrorizado com essa história, mas tudo bem. Eu senti que com vocês eu tinha que compartilhar isso.
E aí, com os olhos fechados, quando eu estava mais ou menos a 100 metros do chão, só esperando o momento do impacto, e aquele flashback já tinha passado na minha cabeça, inexplicavelmente, não existe nenhuma teoria física que consiga explicar o que aconteceu. O avião sozinho, que eu juro a vocês que eu não estava segurando o manche nem coisa nenhuma, eu estava com as mãos sobre os olhos, o avião sozinho restabeleceu uma atitude horizontal de voo. E eu senti aquele negócio por aquele impulso, quando um avião encara um bolsão de ar qualquer, você toma aquela pancada, depois você sente tendo o teu corpo pressionado contra a cadeira do avião. E eu senti isso. Aí eu tirei as mãos dos olhos rapidamente, com todo cuidado, porque o serviço de bordo estava completo, né, e eu vi um prédio na minha frente. E aí eu gradualmente fui puxando o manche do avião e fui tirando o avião da trajetória de colisão com o prédio. E aí eu tive que sobrevoar o aeródromo por cerca de 15, 20 minutos, até conseguir fazer com que as pernas parassem de tremer e eu consegui pousar o avião. Bom, a descida do avião foi outra catástrofe, porque eu tinha feito o serviço de bordo completo. Então, o negócio ali ficou... Mas, nesse momento em diante, todos os meus valores em relação à sociedade, em relação às pessoas, mudaram profundamente. Eu passei a repensar minha vida e o meu lado agnóstico realmente ele deixou de existir, né? Eu me tornei um apaixonado pelas pessoas. Eu digo isso todo dia, toda hora na HP, it's all about people. Independente do fantástico portfólio de produtos e serviços que a gente tenha, se a gente não tiver as pessoas engajadas, compromissadas, apaixonadas pelo que fazem, nada acontece. E o que a HP tem a ver com isso, né? Bom, a HP é uma anciã, 75 aninhos de idade, tudo começou lá em 1939, e já em 1957, numa reunião de líderes da área de tecnologia, se é que a gente pode chamar de 57 de tecnologia, o que existia naquela época, os dois fundadores da HP, o Hewlett e o Packard, definiam claramente para aqueles líderes que estavam ali presentes com eles naquele evento o compromisso inequívoco e inexorável da HP para com o desenvolvimento social e ambiental. Obviamente, também a performance econômica da companhia. Em 1966, a gente começou o nosso primeiro projeto de reciclagem, que foi reciclagem de cartões magnéticos de computadores. E hoje, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem a primeira fábrica de reciclagem de cartuchos da América Latina. Só para dar uma ideia da dimensão desse negócio para vocês, cerca de 70% da matéria-prima que a gente utiliza para fabricar novos cartuchos são advindos de materiais reciclados. Isso nos dá uma redução da ordem de 22% na pegada de carbono, vulgarmente conhecido como carbon footprint, no processo produtivo de cartuchos. E a gente produz cartucho para dedéu, pessoal. É mais de 1 bilhão de cartuchos ano. Então, isso mostra o compromisso da HP com sustentabilidade. Mas, muito mais do que o compromisso com sustentabilidade da HP, eu acho que essa agenda de sustentabilidade ela tem que partir da liderança. Eu escutei alguns depoimentos de alguns dos colegas que brilhantemente expuseram o tema no passado e ouvi muito falar do lado de paixão, né? Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que a paixão faz a diferença, porque nós, enquanto líderes, cabe a nós o papel de contagiar positivamente a sociedade, o ecossistema, a empresa na qual nós trabalhamos. Nós podemos fazer a diferença, nós somos a diferença. E eles se miram muito no nosso exemplo, baseado no que eles veem nós fazermos, ou baseado na forma como eles percebem que nós nos comportamos, eles se comportam também. E eu queria seguir criteriosamente o tempo ali. Tem um escritor da República Tcheca maravilhoso, chama Milan Kundera. Esse cara escreveu um livro chamado Insustentável Leveza do Ser, The Unbearable Lightness of Being. E, nesse livro, uma das coisas mais relevantes que ele escreve ele diz assim: When the heart speaks, the mind finds indecent to object. Quando o coração fala, a mente considera indecente fazer objeções. Então, a gente tem que falar com o coração, pessoal, com a paixão. Isso eu garanto a vocês. Isso promove o engajamento, isso dá credibilidade a todo e qualquer processo que você tenta construir. E esse processo de sustentabilidade, mais do que nunca, as pessoas precisam sentir um nível de engajamento que só pode ser demonstrado através da paixão. E eu queria encerrar declamando uma poesia maravilhosa também, de um escritor, um poeta inglês. E eu primeiro vou falar em inglês, depois eu traduzo para português, e fala mais ou menos assim: You see things as they are.
and you ask why. But I dream things that never were, and I ask, why not? Você vê as coisas como elas são, e você se pergunta por quê. Mas eu sonho coisas que nunca foram, e eu pergunto, por que não? Cabe a nós, enquanto líderes, contagiar a população, engajar a população e transformar o nosso planeta em algo muito melhor para nós próprios e para as futuras gerações. Contem com o HP e comigo para essa agenda. Muito obrigado.